assassinou brutalmente a pauladas uma freira de 82 anos. E depois a perícia indicou que antes do assassinato ele ainda a estuprou. Se isso não é diabólico, senhores, eu não sei o que é. Mas o que será que desperta no ser humano normal, no ser humano comum, essa sanha diabólica? Alguma coisa ele tomou, alguma coisa ele ingeriu. E quando um crime como esse, bárbaro, acontece, primeiro que a gente vê uma grande disparidade. Tem mais gente comovida com a morte do cão orelha, que realmente foi muito triste, do que com a morte de uma freirinha de 82 anos. Isso no mês da mulher, por isso que eu reforço, o século dos idiotas. Quando acontece uma tragédia como essa, a gente procura os culpados, e aí a gente começa a ouvir o culpado primordial, o primeiro culpado de todos. Quem é? O criminoso, o cracudo. E disse ele que estava ouvindo vozes. Depois que o crime é cometido, o criminoso é preso, ele sempre bota a culpa em alguém, E nesse caso, são as vozes que ele ouviu. Mas, deputados, eu não duvido que ele realmente esteja ouvindo, ou ainda esteja ouvindo vozes. Porque são as mesmas vozes que nós aqui estamos ouvindo. Vozes que vêm principalmente da esquerda para produzir relativização moral, irresponsabilidade social, falta de consideração absoluta com os semelhantes, desprezo aos direitos humanos, impunidade para os criminosos e depreciação geral da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Então, as vozes que esse cracudo está ouvindo, elas existem de fato, só que elas não estão só na cabeça dele, estão na cabeça de todos os nossos jovens, estão na cabeça dos nossos adolescentes, estão na cabeça de todos nós, você, cidadão catarinense. Quais são essas vozes? Primeira voz grave que nós temos ouvido é a voz pela descriminalização das drogas. Eu tenho certeza que se esse cracudo, esse marginal, não estivesse sob efeito de drogas, ele não teria estuprado e matado uma senhora de 82 anos, como aconteceu. Quem são as vozes que militam pela descriminalização das drogas, que acham que essas substâncias têm que estar ao alcance de todos? Primeiro vamos para 2009, durante um debate na Câmara, o petista Paulo Teixeira defendeu a descriminalização e o porte de drogas, e aqui a gente tem alguns petistas para infelicidade de Santa Catarina. Em 2014, o Jean Willis defendeu a legalização, na verdade ele defendeu a regulamentação da produção, industrialização e comércio de drogas, que é a mesma coisa que legalização. Em 2023, os parlamentares do PSOL, nós temos um deputado do PSOL aqui também, os parlamentares defenderam novamente a descriminalização do porte e do uso para consumo próprio. Em 2023, o Conselho Nacional de Saúde do Lula defendeu a legalização da maconha como uma orientação estratégica para as plataformas do governo. Em 2024, por maioria, o STF disse que o porte de maconha não deve gerar consequências criminais, mas apenas consequências de natureza administrativa. Em 2024, a solista Sâmia Bonfim, feminista, seria muito bom ouvir o que as feministas que defendem os cracudos têm a dizer sobre a freira de 82 anos assassinada por um deles. Ela defendeu no PL 2622 a anistia para condenados por porte de droga. Em 2024, durante a discussão da PEC 45 de 2023 contra a criminalização e o porte de drogas, a maior parte dos senadores de esquerda foi contra a proposta, achando que o drogado precisa ter mais liberdade. Então, a primeira voz que essa turma está ouvindo é a voz da esquerda que defende a descriminalização, a regulamentação, a legalização, a propagação do uso de drogas. E a segunda voz que essa turma está ouvindo é a voz também da esquerda, quando diz que a culpa não é do criminoso, mas da sociedade, do contexto que o cercam. Como diria Maria do Rosário, imitando Rousseau, a sociedade é o problema. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esse é um dos fundamentos filosóficos das ideias de esquerda. E, pois bem, este monstro de 33 anos que estuprou e matou essa freirinha, ele já havia sido preso em ocasiões anteriores, mas foi liberado pelo juiz na audiência de custódia. Sempre a famigerada audiência de custódia. E as vozes da esquerda defendendo. A audiência de custódia, então, é o primeiro filtro. Depois que o policial prende o vagabundo, o criminoso, ele é apresentado ao juiz e ali acontece a giratória da justiça brasileira. O policial militar entrega por um lado, no outro dia a justiça libera. Ela foi regulamentada em 2015 e incentivada por proposições e judicializações propostas por deputados de esquerda, mais especificamente do PSOL. Em 2019, o próprio site oficial do PSOL publicou uma nota explicando por que os parlamentares de esquerda são contra o fim da audiência de custódia.